Prezados colegas, prezados amigos, dear colleagues, dear friends, estamos aqui para fazer o encerramento do nosso segundo simpósio internacional pan-americano de toponímia. É um grande prazer para mim estar recebendo aqui, neste momento, o professor Dr. Ferjan Ormelin, uma reconhecida capacidade em toponímia, não só sobre toponímia, mas sobre cartografia. A contribuição de Ferjan é fabulosa e é um grande prazer para nós estar recebendo, nesse momento, o professor Ormelin aqui. Temos também a presença do professor Peter Jordan, Dr. Peter Jordan, da Academia de Ciências Austríaca, e também nosso chair da Comissão Conjunta da UGI, da ACI, em toponímia, e o professor Dr. Cosimo Palladiano, da Sapienza University of Rome, também chair por parte da UGI, a nossa comissão conjunta ICA-UGI em toponímia. E também está conosco aqui o professor Manuel Fernandes. O professor Manuel Fernandes, eu tenho a grata satisfação de dizer que o professor Manuel Fernandes foi meu aluno de graduação, depois foi meu aluno de pós-graduação e mestrado. Depois eu tive a satisfação de orientar o doutorado do professor Manuel. Depois o professor Manuel passou a ser meu colega de laboratório. Então, para mim, é uma satisfação também muito grande ter o professor Manuel junto conosco aqui. Estamos no encerramento do nosso segundo simpósio. É uma situação que a gente pode colocar com muita alegria, porque temos certeza que o evento foi um sucesso. O evento ele extrapolou as nossas expectativas.
Tivemos apresentações aqui fabulosas. Posso dizer que todas foram. Foi uma coisa assim, um conjunto de coisas, um conjunto de fatores em que só nos dá satisfação. E por isso, gente, eu posso dizer que da mesma forma que eu estou muito contente, muito feliz pelo sucesso desse evento, eu também estou triste, porque o evento está acabando. Mas a gente já pode dizer o seguinte: vamos fazer o próximo evento. Vamos fazer o terceiro CIPAT. Vamos fazer o CIPAT 2023. Se Deus quiser, presencial. Nós recebemos aqui a nossa força de bons cariocas. Recebermos vocês para que a gente possa para nos congregar, para nós estarmos juntos, para a gente conversar, a gente se divertir e a gente fazer ciência. A ciência, não vou dizer que toponímia seja efetivamente uma ciência, mas ela faz parte de uma série e contribui para uma série de ciências, e nós estaremos, então, unidos através desse elemento central que é a toponímia. Antes da palestra que vai ser apresentada pelo professor Formelin, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação a respeito do nosso CIPAT. Tá? Deixa eu fechar aqui. Vocês estão vendo a apresentação agora? Assim, Paulo, só não está em modo de apresentação. Eu vou fechar aqui e vou abrir de novo. Tá? Coloca em modo de apresentação primeiro e depois compartilha. Exatamente, exatamente. Pegou a versão nova? Peguei. Acho que agora está, né? Bem, vamos então para essa pequena apresentação. Chegamos ao fim desse nosso simpósio e, felizmente, eu já tenho todos os meus cabelos brancos e eu não ganhei mais nenhum cabelo branco. Tá? Todos eles já estavam transformados, mas algumas pessoas, alguns elementos dos nossos apoios essenciais, eles não tiveram só alguns, mas eu acho que tiveram muitos cabelos brancos a mais precocemente. Isso devido a toda essa complexidade que nós tivemos no evento inteiramente virtual, que é completamente diferente de um evento presencial. Mas, devido a essa dedicação de todos os envolvidos na organização, podemos, nesse momento, afirmar que o nosso CIPAT 2021 foi um sucesso. Nesse momento, gostaria de agradecer fortemente, inicialmente, o apoio institucional do IBGE, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, CNPq, da UFRJ, a nossa universidade, representadas
aqui pelo programa de pós-graduação em Geografia e o nosso laboratório de cartografia, GeoCart. Os endossos do Instituto Pan-Americano de Geografia e História, IPGH, da UNGEGN, United Nations Group of Experts on Geographical Names, da Comissão Conjunta ACI-UGI em Toponímia, em consequência das duas organizações, International Cartographic Association e a União Geográfica Internacional, e bem como a Sociedade Brasileira de Cartografia também, foram essenciais para que a gente pudesse chegar a este resultado. Nós temos que agradecer nominalmente a cada um dos nossos palestrantes especiais. Dr. Peter Jordan, da Academia de Ciências Austríaca, Chair da Joint Commission IGU-ICA on Toponymy, a doutora Ellen Kerfoot, Honorary Chair da UNGEGN, o senhor Cláudio Stenner, diretor de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, professor Dr. Ferjan Ormelin, da Utrecht University, Holanda, professor Dr. Cosimo Palladiano, da Sapienza Universidade de Roma, chair por parte da União Geográfica Internacional, na Comissão Conjunta ICA-UGI e Toponímia, o professor Dr. Jerry O'Reilly, da Dublin City University, da Irlanda, vice-presidente do Eurogel, professora doutora Marina Megalha, da Universidade General Sarmiento, desculpe, Marina, faltou continuidade aqui, professora doutora Márcia Maria Duarte dos Santos, do Centro de Referência em Cartografia Histórica da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora Maria Cândida Trindade de Seabra, Universidade Federal de Minas Gerais, professora doutora Carileila dos Santos Andrade Klinger, da Universidade Federal de Tocantins, professor doutor Jorn Simon, da Ball State University, Estados Unidos, e doutor Renato Amado Peixoto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Obrigatoriamente, temos também que agradecer a nossa equipe de organização, liderada pela professora doutora Raquel Desidério Santos, incansável, e que com certeza ganhou aqueles cabelos brancos que nós falamos inicialmente. Nós somos culpados. Raquel, a sua dedicação, todo o seu trabalho foi maravilhoso. Então, palmas para você e toda a sua equipe, que você também soube. E eu posso dizer também, eu sou da sua equipe, porque as cobranças que a Raquel fazia aqui conosco eram extremamente precisas e necessárias. Tá? Aos nossos professores e alunos de doutorado, mestrado e graduação que foram voluntários, entre aspas. Vocês serão voluntários, como coordenadores de cada uma das sessões de apresentação de trabalhos. Manuel Fernandes está aqui conosco, Rodrigo Lobato, Tainá Laeta, Caio Santos, Júlia Janeiro, Natália Martins, Danilo Moreira, Daniel de Salvo, Francisco Moreira, Vitor Dantas, Caroline Paiva, Thali Taquino, Thaís Lacalle, Gabriela Calafate, Luísa Barbedo, Miguel Alves, Daniel Costa e Gêneca Andrade. Tinha que dizer o nome de todos. A todos os nossos agradecimentos. Pessoal, um pouco de saudosismo. Eu creio que o Cosimo lembra-se dessa fotografia, né? Fotografia oficial do nosso primeiro CIPAT, realizado de 3 a 5 de maio de 2017. Então, aqui está o grupo que trabalhou, que apresentou durante o primeiro CIPAT. Um grupo pequeno, mas a gente vê os números do CIPAT atuais, em que nós tínhamos no início 270 inscritos e terminamos com 300 inscritos. 14 palestrantes especiais convidados, 33 comunicações científicas, entre trabalhos completos e resumos expandidos. Participantes de todos os estados brasileiros, Distrito Federal, participantes da África do Sul, Argentina, Áustria,
Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos da América, Holanda, Indonésia, Irlanda, Itália, México, Moçambique, Peru, Portugal e Venezuela. As áreas de conhecimento para mostrar toda a nossa o envolvimento, a interdisciplinaridade, 21 áreas informadas pelos inscritos: geografia, história, linguística, arquitetura, urbanismo, educação, ciência da computação, oceanografia, arqueologia, engenharia ambiental, botânica, medicina, letras, e assim nós vamos chegando a todo o nosso desenvolvimento. O alcance nacional do CIPAT. Todos os estados e uma boa parte de não uma grande parte de cidades, mas uma boa parte de cidades alcançadas em cada um desses estados. E o nosso alcance mundial também. Então, temos aqui todo o nosso CIPAT graficamente representado. Próximo desafio, gente, manter viva a chama do CIPAT. Manter viva essa nossa chama de congressamento denominada toponímia. Aumentar o alcance tanto nacional como internacionalmente. Aumentar o alcance nas Américas. Estamos querendo congressar, trazer principalmente a América Central e o Caribe. São elementos importantíssimos aqui para nós também, né? Temos vários grupos linguísticos aqui, oriundos do Caribe, então para nós é importante isso. E o crescimento das nossas redes de intercâmbio. E eu lanço, então, esse grito. Que venha o terceiro CIPAT, que venha o CIPAT 2023. Muito obrigado, então, a todos pela participação, não só aqueles que apresentaram, mas aqueles que participaram. A participação é importantíssima também para nós. Muito obrigado, pessoal. Vamos para o compartilhamento. E, nesse momento, eu gostaria de convidar o professor Dr. Ferjan Ormling para fazer a sua apresentação de encerramento. Shall I start now? Yeah. One minute, please. Dear colleagues, colegas, parabéns pelo sucesso deste simpósio e obrigado por me permitir participar deste simpósio. Trabalhamos juntos em Ungengen porque queríamos padronizar os nossos nomes geográficos ou topônimos para que pudesse desempenhar o seu papel na troca de informações espaciais e para facilitar a comunicação internacional. Mas o princípio por trás dessa padronização internacional é que não somente nós vamos padronizar os nossos próprios topônimos, mas também vamos aceitar os topônimos padronizados por outros países, levando em consideração a transliteração quando for necessária, segundo a fonte, né, ou o princípio da língua-fonte ou doadora. E essa padronização dos topônimos, simultaneamente, leva à redução do uso de exônimos. E há várias vantagens na padronização dos nomes, mas para colher os benefícios, nós também deveríamos considerar algo. É que não dá para ter o bolo e comê-lo também, no caso dos exônimos. Então, no plano estratégico da Ungengen, a ideia é que cada país tenha autoridades para autorizar esses nomes geográficos que identifiquem a localização e respeitem a cultura associada e o seu legado, o seu patrimônio, facilitando o uso mundial dos nomes geográficos para melhorar a comunicação e a cooperação. Cada país deve reconhecer, respeitar e promover o valor dos nomes geográficos
como elementos significativos de seu patrimônio cultural, linguagem e identidade, incluindo aqueles dos povos indígenas e dos grupos minoritários e regionais. Mas, ao mesmo tempo, a manutenção e disseminação dos nomes padronizados devem ser a prioridade de cada país. Temas para esse segundo CIPAT, entre outros, são toponímia indígena e a toponímia de grupos minoritários. Esses são temas importantes, já que muitos países têm topônimos em línguas locais e originais, mas apesar de sua importância, a Ungenge não proveu muitas orientações a respeito de como lidar com isso. E isso inclui também os nomes regionais e locais, e eles devem ser preservados e protegidos. O próximo slide, por favor. A Resolução 140 da ONU sobre áreas multilingües estabelece que, nos países em que haja mais de uma língua, a autoridade nacional deve determinar os nomes geográficos em cada uma das línguas oficiais, conforme apropriado. A Resolução 7/5 ainda recomenda que, sempre que for possível, a padronização nacional deve ser baseada no uso local atual das formas dos nomes coletados em trabalho de campo, mas essas resoluções não dão um guia claro a respeito de como esses nomes devem encontrar o seu caminho para poder ser registrados. Então, nesse paper, eu vou tentar identificar as maneiras através das quais nós podemos padronizar os nossos topônimos e preservar também os nomes nas línguas regionais e locais. Agora, analisemos a influência da língua na toponímia. Quando nós queremos identificar as localidades ou objetos geográficos no nosso ambiente, nós utilizamos nomes geográficos. Então, esses nomes têm um propósito prático. Quanto mais pessoas querem identificar a mesma localidade ou o mesmo objeto, a gente deve padronizar esses nomes para garantir que se trate da mesma localidade, mesmo objeto ao qual se referem. Essa padronização é benéfica, já que ela estrutura tanto as informações espaciais como o próprio espaço, e também ajuda a saber diferenciar um lugar do outro. Próximo slide. Os nomes que nós damos aos objetos topográficos no nosso ambiente vão depender das características desses objetos, como relevo, solo, vegetação, formato, cor. Ou também vão depender dos eventos, como uma batalha, uma feira, ou uma descoberta por uma pessoa que aconteceu também nesse local ou em outro lugar, que a gente quer celebrar também, datas comemorativas. E Waterloo, por exemplo, é o local na Bélgica onde o Napoleão foi derrotado em 1815. E há muitos locais no mundo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, e em Londres, né, nas estações ferroviárias de Londres também, que recebem o nome de Waterloo. E os locais também podem receber o nome do nosso estado de espírito ou de algo que nós gostamos ou algo que esperamos que aconteça. Os holandeses, quando colonizaram a Indonésia, utilizaram nomes como Weltevreden ou Beltentreur, que são equivalentes do nome francês Sanssouci, que significa não se preocupe. O nome Filadélfia significa a cidade de brotherly love, de de amor fraterno. Outros exemplos também são Cabo da Boa Esperança ou Cabo das Tormentas, em português. E é claro que nós obtemos esses nomes nas nossas próprias línguas, pelo menos originalmente, né, o significado desse nome era claro para nós. Com o tempo, o significado original foi perdido, ele pode ter se tornado opaco, e as pessoas então tendem a explicar esses nomes através da etimologia folclórica. Próximo slide. O fato de que os nomes são dados em uma língua significa que eles são sujeitos às características dessa língua. Quando nós passamos da língua oral para a língua escrita, nós somos confrontados com diferentes sistemas gráficos e alfabetos, tais como
o javanês, por exemplo, ou escritos ideográficos como o chinês, ou alfabetos como o árabe, ou romano, ou cirílico. E para ajustar a pronúncia dessas letras ou sílabas, os sinais diacríticos podem ser acrescentados. O registro também dos topônimos seria um formato específico, ou definidos ou indefinidos, e em um caso específico também, na língua russa ou estoniana, os diferentes casos podem indicar se você está na cidade, isso seria um locativo, ou você estaria indo para esse lugar, ou você estaria saindo desse lugar. O nome pode consistir de uma ou mais palavras, e essas palavras podem ser específicas, como Matanzas, ou Singapura, ou podem ser adjetivos como antigo ou novo, ou para cima do rio ou para baixo, ou podem ser genéricos, como Vonte, ou Island, Fusheti, ou se referir a montanhas ou ilhas. E quando um nome consiste de mais palavras, cada língua vai ter tradições diferentes a respeito do uso das letras maiúsculas ou de hífens. Algumas línguas utilizam artigos, e eles podem ser definidos ou indefinidos. E, novamente, eles podem ter nomes no singular, no plural, ou até duais. No árabe, por exemplo, a palavra bahr em si, no plural, é bihar. A forma dual é Bahrain, significa o Tushins, e é uma ilha conhecida que está entre essas duas. E alguns nomes talvez podem se referir a homens ou mulheres, ou um gênero neutro, o qual adjetivos devem se conformar como Casablanca e Rio Branco, e a palavra casa e rio é masculino, então Casa Branca, Rio Branco. Nós devemos perceber que os nomes, em relação a localidades diferentes, também podem se referir a objetos geográficos, eles existem. E próximo slide, por favor. E as razões para ter esses nomes refletidas na língua refletem tradições e sensibilidades das comunidades que estão aí. Essas razões, ou as histórias por trás desses nomes, podem ser consideradas como parte de um patrimônio cultural, e isso é algo a ser preservado. Os nomes dados, eles dão um contexto para o espaço onde moramos, são como um link para a nossa história social e cultura, e também para o nosso patrimônio. Assim como os aspectos linguísticos dos topônimos, a história por trás deles também podem ser consideradas como informações de atributos. À medida que a história reflete o significado original do nome, também pode ser utilizada para decidir, próximo slide, por favor, para decidir a respeito da grafia correta do nome. Em um estudo dos nomes, da etimologia desses nomes, né, seria a origem de uma palavra e a sua evolução ao longo da história. Todos os outros aspectos também dessas informações de atributos são a localização e aspecto jurídico. O último não é menos. São aqueles nomes que são padronizados nacionalmente como oficiais, que são exportados para um uso internacional. E, embora nós apreciemos a intenção e os aspectos culturais dos nomes geográficos, também como patrimônio, a gente tem que estar ciente que isso se refere aos nossos endônimos, e não nomes para objetos que estejam fora da nossa jurisdição, ou seja, exônimos. Para promover os nomes internacionalmente e promover esses endônimos internacionalmente, isso novamente seria pedir problemas, né? E isso foi mencionado várias vezes em várias reuniões da Jungengen. Então, qual seria o efeito da padronização nacional dos topônimos? Próximo slide. O efeito da padronização nacional dos nomes geográficos será de que todos os habitantes da nação saberão como se referir inequivocamente a objetos espaciais dentro de seu país, como soletrá-los, no caso nominativo, pronunciá-los da forma mais correta possível e saber que tipos de objetos estão relacionados e como abreviar, colocar hífen, usar letras maiúsculas,
para que os habitantes possam localizar esses objetos corretamente e utilizar os seus nomes como ligações, como links aos quais os dados de atributo podem ser adicionados. Então, essa padronização nacional é bom para a construção das nações, mas ele faz mais do que isso. Essa padronização completa faz com que os nomes estejam disponíveis para o resto dos habitantes do mundo para que possam se referir a objetos naquele país. Em cada padronização nacional, haverá regras que vão ser aplicadas nacionalmente. Existe a regra, por exemplo, de que a primeira letra de um nome é escrita com letra maiúscula, ou, por exemplo, na língua nacional da Indonésia, tem a regra da escrita mandatória dos genéricos como palavras separadas, exceto quando você tem um genérico falso. Aí o nome deve ser escrito em uma palavra só. Como exemplo, o local onde a cidade de Surabaya está se chama Kali Mas, em duas palavras. Kali significa rio e Mas significa ouro. Então, o nome significa Rio de Ouro. Isso é equivalente ao Rio de la Plata, né, o Rio da Prata, na Argentina. O nome Kalimas se refere a um assentamento, como Desa Kalimas, ou a um estado, como Pakabuman Kalimas. Ele é escrito como se fosse uma palavra só. O prefixo sundanês ti significa rio, mas Tisalua e Tipanas, o local onde você tem esses cursos topônimos, não são rios. Eles foram chamados depois dos rios estarem localizados ali, então também são escritos como uma palavra só. Um exemplo mais famoso de um falso genérico é, claro, o Rio de Janeiro, um topônimo que se refere a uma cidade e não a um rio. Próximo slide, por favor. Então, qual será o efeito da padronização nacional nas línguas locais ou regionais? Como nós vimos, na resolução 14D da ONU, nas áreas multilingües, se recomenda que nos países nos quais haja mais de uma língua, a autoridade nacional, conforme apropriado, determine os nomes geográficos em cada língua oficial e outras línguas conforme apropriado, e dê uma clara indicação de igualdade ou precedência de nomes reconhecidos oficialmente e publique esses nomes reconhecidos oficialmente em mapas e gazeteiros, ou índice de topônimos. Para uma língua local ser oficial, o governo deve dar um status legal a isso dentro de uma região determinada ou dentro de todo um país. Geralmente, esse status legal também informa que essa língua pode ser utilizada nas cortes ou na educação, nas escolas naquela região. Mas, na prática, nos mapas e nos gazetiers oficiais, ainda é raro encontrar um reconhecimento total das línguas locais ou regionais. Próximo slide. Por causa dessa padronização nacional, os nomes das línguas locais podem ser escritos em um diferente roteiro ou sistema de escrita que pode não ser capaz de ter todas as vogais ou consoantes corretas em uma língua local. Então, quando você tem o holandês Jaffa, quando eles mapearam, eles não tinham como distinguir no alfabeto entre A e O utilizado na língua javanesa. Então, eles escreveram as duas cidades como A e, consequentemente, a pronúncia correta no significado original foi perdido em muitos desses locais. Então, como a Indonésia herdou o alfabeto romano dos holandeses e não herdaram os diacríticos, essa pronúncia se tornou permanente. Devido à padronização nacional, os nomes em línguas locais podem ser escritos sem esses diacríticos necessários ou com diacríticos arbitrários, de modo que, novamente, a pronúncia adequada se perca. Ou os nomes padronizados podem não utilizar diacríticos de uma maneira consistente, regionalmente ou ao longo do tempo.
Um século atrás, nesses mapas holandeses do arquipélago da Indonésia, para regiões diferentes, diferentes diacríticos foram utilizados para falar dos mesmos sons. E ao longo do tempo, a utilização dos diacríticos para falar dos mesmos sons também mudou. Então, para avaliar a pronúncia correta, a gente tem que estar ciente do local e da época. E devido à padronização nacional, os nomes das línguas locais podem ser escritos com genéricos padronizados, acrescentando ou substituindo genéricos locais. O perigo aqui é que genéricos duplos vão surgir. E devido à padronização nacional, os nomes das línguas locais podem ser escritos com ou sem artigos, resultando em formas definidas ou indefinidas. Nomes árabes podem ser escritos com ou sem o artigo, como Riyadh ou Ar-Riyadh, Medina ou Al-Medina. E quando utilizando o artigo, será difícil recuperar os nomes de um índice de topônimos ou gazetteer. E, finalmente, devido à padronização nacional, os nomes das línguas locais podem não ser reconhecidos por topógrafos oficiais. No Sami Name, na Suíça, refletiria a vida do povo Sami nômade, que está caçando, pescando e criando veados. Então, nesse tipo de paisagem, você pode ver isso, e eles se refeririam a uma facilidade de passagem naquele local, onde poderia ser possível cruzar uma monteira, ou poderia se referir também a características do relevo ou tipos de vegetação. Eles teriam nomes especiais para certos tipos de vegetação que poderiam ser funcionais para decidir em relação ao potencial de pastoreio, mas esses nomes não foram coletados pelos topógrafos suecos, ele está falando da Suécia, ou render também nomes oficiais. Próximo slide, por favor. Se nós quisermos proteger nomes de línguas locais, será que isso vai levar a paisagens de nomes paralelas? Sim, isso vai acontecer. Isso não se pode evitar. A gente tem que encontrar uma maneira através da qual a gente possa padronizar e a gente também possa manter o nosso patrimônio para manter tudo isso intacto. Isso não deve ser muito difícil, já que já estamos acostumados a muitas paisagens de nomes locais paralelos, além dos nomes das paisagens que nós temos para nomes locais ou regionais. Nós temos os nomes, paisagens de nomes femininos ou masculinos. Os aborígenes na Austrália têm um grupo de nomes para homens e as mulheres têm também nomes para o mesmo objeto. E temos paisagens de nomes também em relação à idade, né? Gerações mais novas vão utilizar outros termos diferentes dos mais antigos, em vez de SF, em vez de SL, em vez de São Francisco ou Los Angeles, né? Que eles usam SF ou LA. Também tem a questão do status social, né? Que existem em várias línguas austronísias, como javanês ou balinês, e topônimos diferentes que são utilizados para os mesmos objetos quando falamos uma pessoa socialmente superior ou inferior. E haveria também essas questões sazonais, porque diferentes grupos nômades visitariam áreas diferentes durante tempos diferentes, ou, de repente, durante o inverno, outros objetos seriam nomeados diferente em relação ao verão. Então, se fosse para existir essas paisagens paralelas de nomes, como é que a gente poderia reconciliar a proteção das línguas locais com nomes, com a padronização dos nomes nacionais? A gente teria de indicar quais paisagens de nomes seriam adequadas em quais situações. E diferentes cenários são possíveis. E a gente tem de escolher uma solução que mais se ajuste e seja adequada para cada país específico. Próximo slide, por favor. Os possíveis cenários podem ser distinguidos, e claro que também isso não exclui outros. O primeiro cenário seria adaptar todos os nomes para a língua oficial.
Então, a solução poderia ser adotada na Holanda. No nosso país, nós temos uma língua de minoria na Frisian, e esses nomes foram traduzidos ou adaptados pelos topógrafos com os topomapas na língua holandesa. Então, essa prática já não é mais aceita, já que ela não leva em consideração o patrimônio cultural das comunidades locais. As pessoas dessas comunidades locais também pagam impostos, portanto, elas têm direitos também de ter seus nomes adequados. O segundo cenário seria ter mapas bilíngues, tanto nos nomes oficiais e locais, pela sua sequência, o tipo de letra, que ficasse claro qual nome é o oficial e qual seria o nome regional. E essa solução agora já foi adotada para esses mapas, e você tem nomes na língua frísia e também o holandês. Então, isso somente seria possível aqui, e esses dois nomes têm de ser inseridos e, consequentemente, somente metade do número de objetos topográficos podem ser nomeados devido a limitações de espaço no mapa. Em áreas multilingües, onde há mais de duas línguas, essa solução já não é mais viável. O terceiro cenário seria ter genéricos duplos, tanto nas línguas oficiais como locais. Isso aqui, a gente pensa, né, que, de repente, a parte local faz parte do nome específico. O quarto cenário seria ter códigos genéricos para os nomes. Esses códigos genéricos podem ser abreviações do genérico nas línguas oficiais, como Sungai é o nome genérico para rio na língua oficial da Indonésia. A letra S pode ser utilizado para esse código genérico, como Ciliwung, que tem um S atrás. No francês, nesses mapas topográficos da França, por exemplo, depois de nomes de rios, os códigos FL ou RFE para fleuve ou rivière são acrescentados, indicando se os rios estão indo em direção ao mar ou se são tributários de outros rios maiores. Essa codificação é menos problemática e acontece menos do que ter genéricos duplos. O quinto cenário seria que nas áreas onde as línguas locais são faladas, todos os nomes podem ser escritos e colocados na língua local. Isso incluiria todos os diacríticos necessários para ter a pronúncia correta desses nomes. E isso pressupõe que a grafia nas línguas locais tenha sido padronizada e que as áreas onde as línguas locais são faladas foram demarcadas. A solução vai precisar de uma explicação na legenda dos mapas, né, a respeito de como pronunciar as letras com esses diacríticos, e também uma lista de genéricos locais com as equivalências na língua padrão oficial. Então, o mapa estaria carregado de explicações e uma lista de genéricos, que talvez pode ser bem problemático. Uma sexta possibilidade seria acrescentar o alfabeto fonético internacional com um guia de pronúncia para o gazetteer. No entanto, isso precisaria de aprender a ler essa linguagem fonética, e não são muitas as pessoas que conseguiriam fazer isso. E, finalmente, se essa padronização nacional, né, se essas regras fazem com que seja impossível fazer com que as línguas locais sejam consideradas de uma maneira adequada devido a guias locais que proíbam o uso de diacríticos, nesses mapas, então a gente deveria produzir no nível local ou regional um ambiente no qual esses nomes locais sejam considerados. Próximo slide, por favor. Então,
atlas escolares locais, ou sinalizações locais, ou diretórios locais, gazetteers, ou esses índices de topônimos também poderiam ser feitos por locais. Como indicado também, as comunidades locais têm os mesmos direitos de ter os seus nomes retratados e escritos corretamente, como todas as outras pessoas que pagam impostos. Então, tento agora reconciliar a padronização nacional com cuidado com as línguas locais como patrimônio cultural. A padronização nacional objetiva ter um grupo de nomes como os oficiais para que sejam utilizados e pronunciados por todos os cidadãos de uma nação e que também tenham um papel na troca de informações espaciais em todo o mundo. Quando quer que outros conjuntos de nomes surjam que reflitam essas línguas locais, o uso desses conjuntos de nomes deve ser regulado para que não prejudique o objetivo primário, que é a padronização nacional. Esses outros conjuntos de nomes podem ou ser fundidos com os nacionais, utilizando um dos cenários mencionados anteriormente, ou o uso pode ser estimulado no nível local. Finalmente, devemos perceber também que, seja qual for a solução escolhida, que padronizar os nomes no Gazetteer não é uma operação isolada. Deve haver uma continuação disso. Próximo slide, por favor. Pensando que os diretórios e livros de endereços e placas de sinalização devam refletir os nomes locais também. A preservação dessa cultura não vai funcionar se isso se aplicar somente a algumas coisas. Também deve ser praticável tudo isso na realidade. Muito obrigada pela atenção de vocês. Thank you so much, Ferman. Muito obrigado, By this very interesting speech. por essa fala tão interessante. It's something to. It was a closing speech. Como palestra de encerramento, it was wonderful for foi us. maravilhoso para nós. Thank you so much. Muito obrigado, realmente, pela sua fala. Agora eu gostaria de dar a palavra para o Dr. Peter Jordan. Peter, please, you have the floor. Yes, dear Paulo, dear colleagues and friends. Prezados Paulo, colegas e amigos, eu gostei muito de participar desse simpósio. Foi realmente incrível ver a pesquisa de toponímia na geografia, na cartografia, toda essa pesquisa feita no Brasil e em outros países da América Latina. E eu acho que esse simpósio, como o primeiro também, que ocorreu em 2017, foi um marco, e eles têm sido marcos na promoção e no apoio dessa pesquisa. Como é tarefa da nossa comissão em toponímia, né? E nós três, você, Paulo, Cosimo, e talvez também Aya, estão agora lutando, né? Por isso, em várias posições também. Muitos dos papers apresentados aqui vão servir para serem publicados na língua da ciência dos nossos dias, né? Já que é em inglês. E na minha próxima experiência como falante de alemão é que se eu estou falando ou publicando em alemão, eu vou chegar somente a uma audiência, a um público limitado. E outros públicos estão falando inglês. E eu acho que muitos papers apresentados durante esse simpósio, eles atingem um público local. Então, eles também deveriam ser publicados em inglês. Muito obrigado, Paulo, e a sua equipe, por todos os seus esforços e por esse evento maravilhoso. Muito obrigada. Thank you, Jordan. Muito obrigada, Jordan.
I'd like to Eu give gostaria the floor de passar a palavra agora Cosimo para o Paladiano. Cosimo Paladiano. Obrigado, Paulo. Olá a todos os colegas e amigos. Para mim, foi um grande prazer participar virtualmente do segundo CIPAT. Em primeiro lugar, porque eu vi, né, muitos dos meus amigos. E, em segundo lugar, porque as apresentações foram maravilhosas, com um nível muito alto e muito interessantes. O Brasil continua a ser maravilhoso no trabalho e a pesquisa no campo e nos arquivos é muito interessante e conduzida, e essa pesquisa é conduzida por pessoas excelentes. Eu tomei notas para depois escrever para o Magazine Universo na Itália, também para o Instituto Geográfico da Itália. E eu também vi discussões, eu segui discussões em português entre os falantes e eu consegui ver a harmonia entre todos os participantes. Eu espero que tudo seja publicado para que tenhamos um estudo e tenhamos um material para aqueles que abordam o tema. Eu devo concluir dando obrigado a todos, especialmente ao Paulo e ao Peter, e nós que somos considerados aí os pais fundadores da Comissão da Toponomia. Estamos juntos, Paulo. É isso. E com o Peter, nós vimos a recomendação de ter acesso para manter tudo aqui vivo e fazer o progresso atingir cada vez mais. Então, o sol está brilhando num evento meteorológico que não tem nada a ver com as mudanças ocorridas no tempo presente. Obrigado. Thank you so much, Cosimo, for Muito obrigado, Cosimo, your speech. pela sua fala. And really, I am a very with a great emotion. Yeah. Eu estou why muito not? emotivo aqui. So, eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Manuel, porque eu digo que nós só mais algumas palavrinhas. Eu me lembro numa reunião, nós estávamos juntos no aeroporto se não me engano, no aeroporto de Johannesburg, eu, Peter e Cosimo, e nós estávamos conversando e eu disse, bom, eu acho que nós somos três mosqueteiros toponímicos. E eu me coloco como um dos mosqueteiros. E é um prazer muito grande estar junto com todos aqui, com todos vocês. Ferjan também tem um carinho muito grande por você, Ferjan. Eu me lembro a primeira participação que eu tive na Ungegen, eu fui recebido muito bem por você lá também. Então, são experiências que ficam para uma vida. Tá? Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o Manuel. Eu estava preocupado aqui como é que a tradutora ia traduzir a palavra cupincha, mas graças a Deus você não usou essa palavra. I will talk some words in English to congrats with the colleagues. Gostaria de falar algumas palavras em inglês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os colegas que, para mim, são os pilares da toponímia e das discussões a respeito da toponímia, professor Menezes, Peter Jordan, Cosimo,
Ferjam Ormelin, Helen, Carrie, Jerry, Márcia, Cláudio João, Marina, Yorn, Anna as well from IBG, and all the others who, in one way or another, de uma maneira ou outra, contribuíram, todos eles, para o topo da toponímia. Muito obrigado. Vou continuar aqui em português. Agora ele está falando português. Desculpa, tá? Assim, eu só posso dizer que eu estou muito orgulhoso de ter participado da construção desse evento. Na verdade, vários outros colegas participaram dessa construção com muito mais afinco do que eu. Começou tudo com a que a gente chama da turma do IBGE, né? A Leila, a Vânia, a Bia, o Cláudio, que é ex-IBGE, mas ex-IBGE, sempre IBGE, a Ana, e depois teve a contribuição fundamental da Raquel, que abraçou a causa e tocou tudo praticamente sozinha. A participação dela foi tão essencial, mas tão essencial, que aliviou o trabalho para a gente. E como o Paulo falou no início, a gente não chefiou a equipe, a gente faz parte da equipe que é chefiada pela Raquel. Então, vários colegas e alunos pegaram a tarefa com muito afinco e certamente colaboraram muito mais do que eu para que esse evento efetivamente acontecesse. E isso é uma coisa muito importante, perceber que tem outras pessoas que estão tocando, jovens estudantes, alunos de mestrado, de doutorado, que estão tocando a questão da toponímia. Isso significa dizer que o terceiro CIPAT, professor Paulo Menezes, não vai ser o último. Ou seja, vem um monte de outros aí, porque você plantou a sementinha, como o Cláudio estava falando hoje, e o Cláudio também, da toponímia lá no nosso laboratório, e outros colegas em outras universidades no Brasil também discutem bastante esse tema. E, com certeza, outros CIPATs virão por aí. E eu acredito que nesse CIPAT especificamente, e certamente nos outros, a gente contribuiu, né, com a sociedade através das pesquisas, cumprindo o papel da universidade, né, o papel científico de ensino e de extensão. Obrigado a todos. Que os próximos, além do terceiro, continuem, e vocês são responsáveis para que isso continue mais à frente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Manel, por suas palavras. Nós chegamos a um momento crítico, né? O encerramento, então, do nosso simpósio. Eu vou corroborar um pouquinho mais com as palavras do Manuel, porque eu gostaria realmente de agradecer pessoalmente a cada um, dizer o nome de cada um aqui. O Manuel falou da Vânia, da Ana, da Leila, do pessoal do IBGE, da Beatriz. A Beatriz também foi minha aluna de graduação, foi minha orientanda de mestrado, seguindo os passos do Manuel, né? Hoje em dia, ela é a minha orientanda de doutorado, ela está lá no IBGE. Então, são coisas assim que ficam muito dentro da gente, né? E eu me lembro perfeitamente, nos 21 anos do Geocart, a Beatriz falando, eu disse, pois é, Menezes me convenceu a trabalhar com topônimos. Eu dizia, onde é que eu vou trabalhar com topônimos na minha vida? E hoje em dia ela está lá dentro do IBGE e trabalhando com topônimos, né? Então, é a continuidade do que nós viemos nesse trabalho de colocar a semente e ver uma semente florescer. Pessoal, a todos, muito obrigado. Muito obrigado pela participação que cada um deu aqui, que cada um trouxe aqui para nós. Eu tenho certeza que isso vai dar muitos frutos, né? Nesse momento, com bastante emoção, eu declaro encerrado o segundo Simpósio Internacional Pan-Americano de Toponímia. Muito obrigado por todos e até o terceiro CIPAT. Mas antes disso, a gente ainda vai se encontrar presencialmente. Um abraço para todos, gente. Muito obrigado por tudo. Ana.
todos. Raquel, a todos. Muito obrigado, gente. Valeu.